Vamos lá agora entender então um pouquinho dessa formação das polis gregas, dessa formação das cidades-estado. Então, navegante, é o seguinte, geralmente cai em comparação, ou por semelhança ou por diferença, das duas cidades-estado mais famosas da história da Grécia Antiga, que são Atenas e a outra, que nós vamos ver daqui a pouco, Esparta. Tudo bem? Então vamos só para as características, diferenças e semelhanças. Eu acho, que você aí deve apreciar sempre a história de Atenas, mas saiba que Atenas tem uma história um pouco complicada. A formação dos atenienses ela é um pouco mais, hoje nós chamaríamos de machista, mas não é. É um culto ao homem, ao gênero, ao homem muito maior do que as mulheres. As mulheres eram um pouco descaracterizadas. Então você pode ver isso, inclusive, numa música lá, Mulheres de Atenas. É muito legal essa música aí do Chico Buarque. Mas, vamos lá. Em Atenas está localizado na Península Ática. E a Península Ática, assim como a maioria da Grécia, tem um solo pouco fértil. Navegante, as características geográficas determinam a história inicial de um povo. E é claro que geralmente a história inicial determina tudo. Então, qual a característica geográfica? Solo pouco fértil. Quer dizer que dependendo da concentração populacional, dependendo da densidade demográfica, dependendo de quantas pessoas morarem lá em Atenas, a produção agrícola não conseguirá alimentar o seu povo. E aí? Deixa passando fome? Não! Entenderam? Os atenienses são diferentes. Eles tinham necessidade, falamos de necessidade na primeira aula, eles tinham necessidade de fazer troca simples. Não dá para chamar de comércio, É mercadoria por mercadoria, mas eles têm essa necessidade. Então, vai aumentando o número de pessoas, maior é o volume de comércio que eles têm que fazer. Então, eles começam a fazer aquele comércio, lembra, nas terras egeias, com outras cidades-estado, até que eles vão indo para outros locais, eles vão indo onde hoje é Turquia, eles vão indo aonde é Mesopotâmia, onde tem Persa, onde tem Assírio, onde tem Caldeu, eles vão lá para o Egito, fazem comércio com o Egito, ali no Nordeste da África. Então, eles começam a fazer um comércio cada vez mais longe. E esse comércio deles, dos atenienses, indo para outros locais e trazendo mercadoria, fará com que em algum momento a coisa se inverta. Ao invés deles irem, em maioria, só eles irem comprar, esses povos distantes, essas grandes sociedades, civilizações, é que virão até Atenas. E Atenas, nossa, chega uma hora que você olha para Atenas e você tem um monte de pessoas diferentes. Um monte. Você está lá, tem um egípcio. Você está lá, tem um babilônico. Você está lá, tem um persa. Então, chega uma hora, você vê Atenas ali, um local de integração de várias culturas. Um local, o primeiro local na história, cosmopolitano. Diferente. Porque os outros locais, eles eram extremamente ruralizados. Atenas é o primeiro local a ter uma concentração urbana. Beleza. É claro que Atenas tem outras características. É lá o primeiro local que alguém vira, cerca e fala, isso aqui é meu, essa propriedade é privada, é minha. Então, é aí, essa característica. Beleza. Bom, a sociedade ateniense é chamada de flexível. Olha, se alguém virar para você e falar, essa sociedade é flexível, é porque está comparando com outra sociedade. No caso, Esparta. Mas geralmente, quando fala que é flexível, é porque fala que a sociedade não é estamental. Estamental é quando não tem mobilidade. Nasceu pobre, morre pobre e tal, etc. Entendeu? Não é o assunto agora. Mas é flexível, devido à quantidade de camadas sociais que tem ali. Mas também pelo seguinte, o que é um cidadão ateniense? Para ser um cidadão ateniense, precisa ser homem, ter 21 anos no mínimo, e ser filho
é ter nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe que nasceram em Atenas. Então, entenderam? Homem, 21 anos, ter nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe que nasceram em Atenas. Então eu vos lhe pergunto, alguém vira cidadão em Atenas durante a vida? Não. Mas, por exemplo, eu sou estrangeiro, fui para Atenas, casei com uma mulher estrangeira em Atenas, tivemos um filho em Atenas, meu filho nasceu em Atenas, ele virou ateniense? Não, porque eu não sou nascido lá e nem minha esposa. Mas é o meu filho que nasceu em Atenas, casou com uma mulher que nasceu em Atenas e tiveram um filho, meu neto. Ele é ateniense? Sim. Então, esse é o traço da sociedade flexível. Mas também porque lá você tem uma gama de classes sociais. Vamos entender as classes sociais. Ó, vamos lá. Anota. Durante muito tempo, a única classe social que mandava eram os eupátridas. Eupátridas, lá no topo. O eupátrida era o grande proprietário de terra. O eupátrida, geralmente eles eram descendentes dos jônios. Peraí, Takata, como assim? Sim, aqueles caras lá de Creta, que fugiram de Creta porque os dórios expulsaram. Entenderam a salada aí ou não? É, na diáspora. Os dórios foram lá para Creta, expulsou todo mundo, os jônios fugiram e foram para onde? Em Atenas. Então os eupátridas são, em parte, descendentes dos jônios. No começo, somente eles faziam as leis, somente eles têm direitos políticos. Mas, olha a situação. Será que eles serão fundamentais? O grande proprietário de terra será sempre fundamental para um local que tem um solo pouco fértil? Entendeu onde eu quero chegar? Claro que não! Porque com o passar do tempo, com o aumento populacional, este eupátrida não vai conseguir produzir alimentos para todos. Então, quem vai ser importante? Quem vai sustentar a sociedade, que é aquele comerciante, o demiurgo. É a segunda classe social, demiurgo. O demiurgo é aquele comerciante mercantil que foi lá para o Egito, que foi para a Mesopotâmia, que foi para onde é Turquia, foi lá, depois virou Constantinopla. Esse é o grande comerciante, esse é o cara bom ali. Depois, qual a próxima classe? É o Georgoi. O Georgoi, ele é pequeno, médio proprietário de terras, pequeno, médio comerciante. O Georgoi é um artesão. O artesão era, naquele tempo, a mão de obra específica e qualificada. Então o artesão é um cara fundamental, porque ele é o pedreiro, ele é o marceneiro, ele é o serralheiro, ele é o alfaiate, o tecelão. Então o Georgoi, né, é uma gama, tem uma gama maior. Abaixo dos Georgóis vinham os tetas. Os tetas são aqueles que não têm posse e não têm função. São andarilhos, são hoje mendigos. Tudo bem? Então eu citei 4 classes sociais. Estes 4 são cidadãos, desde que nascidos em Atenas, homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe que nasceram em Atenas. Ou seja, o eupátrida, o demiurgo, o georgoi, o teta. Mas tem outras 2 classes. Claro que tem. Aí vem os estrangeiros, vem os metecos. E por último, vem os escravos. Beleza? Entenderam o movimento flexível da sociedade, um monte de classe social.